Amém. Abramos nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós iremos fazer uma exposição hoje do verso 1 até o verso de número 13. Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13. Todos acharam? Amém? Amém. Em abril de 1912, o navio Titanic partiu de Southampton rumo a Nova York. Era anunciado como um dos navios mais seguros e mais luxuosos do mundo. Um verdadeiro símbolo da modernidade humana. Entre todos os passageiros do navio Titanic havia famílias inteiras. Havia milionários, missionários e muitos trabalhadores. Mas eu não preciso contar toda a história, você sabe. Numa noite gelada, às 23h40, o navio colide com um iceberg. Em menos de 3 horas, esse navio afunda, levando à morte mais de 1.500 pessoas. O que poucos lembram é que muitos morreram. Não foi por falta de botes. Tinham muitos botes. Muitos morreram porque colocaram a confiança exacerbada de que o navio não iria afundar. Muitos, ouvindo a notícia de que o navio poderia afundar, correram para os seus quartos. Passaram a viver o passeio de maneira tranquila. Porque na cabeça deles, nem Deus afundaria aquele navio. Sabe o que foi fatal? A falsa segurança e a demora em reagir. A falsa segurança e a demora em reagir. Todos aqueles que estavam no navio, esses ricos, milionários, esperaram demais. Na perspectiva deles, haveria mais um tempinho. E quem sabe, o comandante do navio conseguisse resolver e aquele navio não afundasse. Eles confiaram demais que o navio não iria afundar. Então, sem esperar, o navio afundou. Em Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, Jesus conta uma parábola com que tem uma cena com características semelhantes. 10 virgens estão aguardando pelo noivo. Todas as virgens com suas tochas na mão, ou com suas lamparinas na mão. Todas também são convidadas a participarem de uma festa, o que isso é incomum entre o navio e entre a parábola. Eles não só esperavam que a porta, eles só não estavam esperando que a porta se fecharia para algumas delas. O fato é que algumas dessas mulheres, algumas dessas virgens afundaram seus próprios botes. Veja comigo o que diz o texto. Verso 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouve-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, diante do Senhor e diante da Tua palavra, nós estamos com temor e tremor, mas queremos nos aproximar com muita reverência
porque nós queremos ouvir tua voz. Sabemos de toda a nossa incapacidade, então pedimos o auxílio do teu Espírito Santo. Nos ilumine nessa noite, aviva nossos corações e faz com que mudemos de direção. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se o foco de Lucas, como nós víamos estudando, é mostrar que Jesus veio para todos, e que Jesus veio também para os marginalizados, aqueles que estavam distantes, e que aparentemente não eram merecedores da mesa, Mateus, então, em seu evangelho, traz justamente o seu evangelho no propósito de apresentar Jesus como o Messias prometido, como o Rei divino que vai cumprir todas as profecias. O Rei divino que cumpre as Escrituras, estabelece o seu reino no céu entre os homens. Então a mensagem central do livro de Mateus gira em torno da chegada do reino de Deus por meio de Jesus. Mateus, ele quer mostrar que todos os discípulos e todos aqueles que seguem Jesus precisam estar sob o seu senhorio. Se Jesus é o Rei que vem, o Rei prometido, se assentando no trono de Davi para sempre, todos os seus súditos, todos aqueles que fazem parte do seu reino, devem se curvar em obediência a Ele. A parábola das 10 virgens, que está no capítulo 25, do 1 ao 13, está inserida justamente no último grande discurso de Jesus no Evangelho. O chamado, então, discurso escatológico. Jesus está, então, nesse grande discurso falando sobre o fim dos tempos, sobre como se dará o fim dos tempos, e sobre como seus discípulos e aqueles que estão lhe seguindo deveriam se comportar e deveriam agir esperando a sua volta. O texto mostra que muitos esperam, mas poucos vigiam. Muitos têm aparência de fé, mas não têm azeite no coração. Essa é exatamente a proposição do nosso sermão. O reino exige vigilância ativa durante a espera. O reino exige vigilância ativa durante a espera. E o que é que Jesus então constata quando ele fala essa parábola? Em primeiro lugar, ele constata que nem todos os que esperam estão preparados. Nem todos os que esperam estão preparados. Para você entender um pouco do contexto, do que Jesus está dizendo e o pano de fundo disso, as virgens eram amigas da noiva. Elas eram chamadas para ativamente esperarem o noivo chegar. E quando o noivo chegar, elas deveriam estar com suas lamparinas ou suas tochas. E no momento em que o noivo chegasse, elas precisariam, em uma grande procissão, ir com o noivo até a casa da noiva. O que nós temos no dia de hoje, acho que é damas de honra. Não é isso que nós temos? São as damas de honra que entram ali antes da noiva. Então, esse é exatamente o contexto que Jesus está falando essa parábola. As 10 virgens estavam prontas para receber o noivo. Estavam prontas para lhe dar boas-vindas. Elas tinham tiaras, elas tinham bons calçados, elas tinham um bom vestido, o seu cabelo estava bem arrumado. Ambas, todas as 10, tinham características de noivinhas. Todas elas estavam prontas externamente para esperar o noivo. Mas o texto vai nos apresentar características internas que distinguem essas 10 virgens. Veja comigo novamente o que diz o verso 1. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Em primeiro lugar, Jesus está falando de uma comparação. O reino dos céus será semelhante. Ao quê? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E em que sentido isso se assemelha? Em que sentido o reino dos céus se assemelha a 10 virgens? As 10 virgens pegaram suas candeias e foram ao encontro do noivo. Veja então, Jesus está estabelecendo aqui a natureza da parábola. Essa não é apenas uma história, mas uma ilustração escatológica. Ele revela que o reino de Deus se manifesta no tempo de espera. Essa é a semelhança. O reino de Deus será, pois, semelhante a 10 virgens. E que sentido?
Em que sentido? Que o reino de Deus se manifesta no tempo de espera. Essa é praticamente a ideia. É nesse sentido que ela se assemelha ao reino. Vejamos então as características desses desdobramentos. Verso 2. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As 10 virgens que Jesus está falando aqui, elas são um tipo de comunidade cristã. E veja a sua quantidade simétrica, 5 prudentes e 5 tolas. Enfatizando então para a gente aqui uma separação moral. Estejam comigo. Nós temos 10 virgens. Essas 10 é comparada ao reino dos céus. Será semelhante aos reinos dos céus. Em que sentido? No sentido de espera. Essas 10 virgens estão esperando pelo noivo, pelo rei supremo desse reino. Tá? Agora Jesus vai trazer para a gente características dessas 10 virgens. 5 são prudentes. 5 são tolas. O texto no original seria melhor traduzido por estúpidas. 5 são prudentes, 5 são estúpidas. Essa é a ideia do texto. Jesus está fazendo um contraste dramático entre 5 e 5. Mostrando então nesse contraste dramático uma antecipação do juízo final, de que nem todos que parecem pertencer ao reino realmente estão preparados para fazer parte do reino de Deus. Mas por que elas merecem receber o título de estúpidas? Por que elas merecem receber o título de tolas? Um adjetivo tão pesado para 10 virgens. Veja comigo o verso de número 3. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. Sim, essa é a estupidez delas. Essa é a estupidez das 5 insensatas. Imaginem que elas estão se preparando então para o encontro do noivo, para fazer o cortejo e ir até a noiva. Ambas pegaram suas lamparinas ou suas tochas, naquela época eram tochas. 5 pegou suas lamparinas, mas esqueceu de pegar o azeite. Esqueceu de pegar o principal. Como é que faz? Outras expressões, outras traduções do texto fazem, não levou consigo o óleo. Outras traduções dizem assim, 5 insensatas não levou consigo o óleo. Trazendo justamente, irmãos, uma perspectiva de preparação individual. Apesar de serem 5, em outras traduções vai dizer, não levaram consigo o óleo. 5, de maneira imprudente, não se prepararam individualmente, levando consigo o óleo. É nesse sentido que elas são tolas ou estúpidas. O que fica claro no primeiro grupo é a imprudência diante da demora do noivo. É uma espécie de relaxamento, de procrastinação. Em contraponto, outro grupo se preparou enquanto esperava o noivo. Veja comigo o que diz o verso de número 4. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Elas fizeram o óbvio. Imagine então que você seja convidado para ser dama de honra, e você esqueça o óbvio. Se era necessário que você iluminasse o caminho do noivo até a casa da noiva, como é que se esquece disso? As 5 prudentes não esquecem, elas fazem o óbvio, elas pegam óleo e levam junto com a sua candeia. Elas foram convidadas como amigas da noiva para participar do seu casamento e tudo deveria estar pronto. Elas deveriam fazer isso com zelo. Sua única função era iluminar o caminho nessa procissão. Somente isso, esperar o noivo.
quando o noivo chegasse, iluminar o caminho nessa procissão. Era somente isso que elas precisavam. Mas o texto, que até agora vinha nos dando contrastes de diferença entre 5 tolas e 5 prudentes, agora vai nos mostrar algo que elas fizeram que foi incomum entre as duas, entre os dois grupos. Veja comigo o que diz o verso de número 5. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Sim, ambas adormeceram. A demora do noivo fez com que elas tivessem cansaço, ficassem cansadas e então adormecessem. Isso sugere que a espera longa atinge a todos, inclusive os fiéis. Vejam que a espera longa, a espera grandiosa do rei, do noivo, faz com que tanto as tolas como as prudentes se cansem de esperar e durmam. Ambas adormeceram. Ficará claro mais à frente que o contraste virá no preparo anterior e não na ausência do sono. Jesus está comparando o seu reino a moças que se prepararam para o encontro com o noivo. No que é que nós precisamos focar hoje, nessa primeira parte do texto? Tanto as estúpidas como as prudentes estão no mesmo grupo visível. Irmãos, prestem bem atenção nessa parábola. O texto de hoje, assim como todos os outros, é de extrema importância para uma avaliação do nosso coração. Extrema importância. E é com muito temor e tremor que eu estou pregando esse texto hoje. Porque ele não se aplica somente à igreja, mas se aplica a mim também. Então preste atenção na urgência que é esse texto. Ambas estão no grupo visível. Ambas têm características de noiva, têm roupas de noiva, elas têm laços de noiva, têm sapato, têm tiara, têm tocha na mão. Tudo indica que elas estão prontas para o encontro com o noivo. Por quê? Externamente todas têm aparência, mas internamente apenas 5 estavam prontas. Externamente todas tinham aparência, mas internamente apenas 5 estavam prontas. Somente 5, ao pegarem a sua tocha, ao pegarem sua lamparina, levaram consigo o óleo, o essencial para manter a lamparina acesa. Jesus quer trazer um alerta para aqueles que são parte do seu reino. E qual é esse alerta? Nem tudo o que parece ser é. Nem tudo o que parece ser é. Se fôssemos olhar para o que isso quer dizer nos nossos dias, é o mesmo que nem todos que estão na igreja visível são parte da igreja invisível. É o mesmo grupo. Está todo mundo no mesmo lugar. Está todo mundo esperando pelo mesmo noivo. Todo mundo tem fala de noiva. Todo mundo tem roupas de noiva. Tem trajes de noiva. Anda como noiva. Se comporta como noiva. Mas não tem óleo na lamparina. Não tem óleo na lamparina. Muitos estão andando com as tochas apagadas. Fizeram de tudo para se preparar para a volta do noivo, só faltou o óleo. São os grupos que saem para o encontro semanal na igreja para cultuar a Deus, mas sem o óleo. É o grupo que louva vibrantemente, mas sem o óleo. Até visitam os membros da comunidade, mas sem o óleo. Mas tem dentre esses, aqueles que levam consigo o óleo. Não são apenas um modelo externo de como ser cidadão desse reino, mas internamente carregam óleo. Suas tochas estão acesas, por mais que esses estejam cansados da demora do noivo.
As suas tochas ainda estão acesas. Esses iluminam o caminho daqueles que estão em treva. E enquanto esperam o noivo, se preparam, para que na hora que ele chegue, encontre-os pronto, como a noiva do noivo. É certo que ambos se cansam de esperar. É certo que por causa da demora perdemos as contas e nos perdemos em tudo aquilo que essa vida nos oferece. E é aí então que adormecemos pelo cansaço. Mas o problema não está no cansaço de esperar. O problema está em como esperamos. O problema não está em estar cansados de esperar o noivo. Está em como esperamos o noivo. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: como você está hoje? Quem é você nessa parábola? Em que grupo você está? No grupo das tolas ou no grupo das prudentes? Com sinceridade, responda no seu coração. Em que grupo você se encontra? Quem é você nessa parábola? Está no grupo das estúpidas, que tem toda a pinta de noiva de Cristo, mas não tem óleo na lamparina? Ou está entre os prudentes, que apesar de cansados, estão se preparando com aquilo que é essencial para o encontro com o noivo? Todos nós juntos precisamos estar atentos para o fato de que estar presente na comunidade cristã não é o mesmo que estar salvo. Tenhamos isso em mente. Estar presente na comunidade cristã não é o mesmo que estar salvo. Ter lâmpada, aparência de fé, não garante entrada no reino. É preciso, nesse caso, azeite. É preciso, nesse caso, ter o óleo. É realidade espiritual, é fruto do Espírito, é perseverança. É o que os nossos irmãos pentecostais falam de estar cheio do óleo. Cheios do óleo. É do que nós precisamos. A prudência espiritual se revela na preparação antecipada, não na improvisão diante da crise. Isso é importante, irmãos, e eu vou repetir. A prudência espiritual se revela na preparação antecipada, não na improvisação diante da crise. O que nos diferencia espiritualmente não são os nossos dons ou nossa posição, mas a nossa vigilância perseverante, a forma que nós vigiamos até que o noivo venha. Então, nesse caso, a prudência cristã exige disciplina espiritual diária, mesmo quando a volta de Cristo parece estar distante. Como aplicamos isso no dia a dia? No lar, pais devem preparar seus filhos espiritualmente. Não apenas levar os seus filhos à igreja, mas encher-lhes de vasilha com ensino, oração e com exemplo de piedade. Na criação dos filhos não adianta a nós oferecer lâmpadas sociais e culturais, bons estudos e uma boa moralidade. É necessário azeite. É necessário oferecermos aos nossos filhos evangelho aplicado ao coração. É necessário, enquanto disciplinamos os nossos filhos, pregar o evangelho. Azeite, azeite e azeite. No casamento, maridos e esposas precisam viver como companheiros vigilantes, mutuamente se fortalecendo na fé. Não basta que somente um tenha um azeite, o outro também precisa ter azeite. Porque percebam o aspecto individual da preparação. Levaram consigo, não levaram consigo. Preparação individual. Traz para a gente a perspectiva de que ninguém vai subir aos céus puxando no pé do outro. Lâmpadas não possuem nenhuma utilidade quando estão desprovidas de azeite. Nenhuma. Esse óleo é o Espírito Santo e tudo aquilo que nos impulsiona a uma fé ativa. Se eu externalizei que eu creio em Cristo Jesus,
e esse Espírito Santo passou a habitar no meu coração, isso naturalmente me impulsiona a ter ações que expressam de maneira prática a minha fé. É o óleo, é o azeite. Nós precisamos desse óleo em nossos corações. Estamos estudando que o reino exige vigilância ativa durante a espera, e vimos em primeiro lugar que Jesus constata a verdade de que nem todos que esperam estão preparados, e em segundo lugar nós veremos que ele constata que a chegada do noivo revelará o preparo verdadeiro. Nós vamos chegar agora ao clímax da narrativa. A chegada súbita do noivo à meia-noite representa a parúzia de Cristo, ou a volta de Cristo, a sua chegada. E o chamado, então, indica uma saída imediata quanto à vinda do Senhor. Veja comigo o que diz o verso de número 6. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. É isso mesmo. Agora nós chegamos no clímax do texto. Todas aquelas que estavam preparadas para receber o noivo e fazer a procissão, iluminando o seu caminho até a casa da noiva, agora terão a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que prepararam. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Em outras palavras, é como dizer: acendam suas tochas, o noivo está chegando, fiquem apostos, ele está vindo. Foi no grito da meia-noite que o despreparo das tolas tornou-se notório. Foi à meia-noite, sem que elas esperassem, estavam dormindo, cansadas. Foi à meia-noite sem elas esperarem, que elas precisavam estar prontas. Elas pareciam estar prontas. Elas tinham as tochas na mão, tiaras, tinham as roupas, o cabelo estava arrumado, mas não tinham azeite. A chegada do noivo não representou alegria para as tolas. A chegada do noivo, nesse sentido, não representou alegria para as noivas, mas desespero. 10 virgens, visivelmente preparadas, com características de estar pronta, mas internamente, 5 não estavam, 5 estavam. Verso 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Vejam o desespero das insensatas. Elas olham para as prudentes que se prepararam para aquele momento. Dê-nos um pouco do seu óleo, pois os nossos se acabaram. Nós precisamos iluminar o caminho do noivo, ele está chegando. Eu já sonhei algumas vezes com Cristo voltando e eu ficando. Quando eu assisti a saga do filme Deixados para Trás, na época que eu era batista. É terrível. É terrível. Não tem sentimento pior do que ser deixado para trás. Aquele filme dava um medo tão grande que você não tem noção, irmão. Um filme dispensacionalista, não recomendo assistirem. Não é a nossa visão escatológica. Não assistam, por favor. Mas na minha época eu assisti. E eu acordava desesperado, irmão, desesperado. A sorte é que eu acordava e percebia que era só um pesadelo. Mas é praticamente esse sentimento de ser deixado para trás que essas noivas tiveram, essas virgens tiveram. Elas se prepararam o tempo todo. Elas esperaram o tempo todo. Elas se arrumaram o tempo todo. Levaram um bom tempo esperando. O noivo demorou. Elas cansaram, dormiram junto com as outras. Então o noivo chega e elas não têm nada. Dai-nos um pouco. Não tem. Mais uma vez aqui nós temos a ideia de preparação individual de cada um nos preparativos para o encontro do noivo. Isso é muito enfático nessa parábola. Por não terem se preparado para o encontro com o noivo, devidamente com o que era essencial, esse dia para essas 5 tolas foi um dia de trevas e não um dia de alegria.
Foi um dia de trevas e não um dia de luz. O preparo delas era insuficiente. Estavam sem azeite em suas lâmpadas. Spurgeon alerta dizendo o seguinte: é uma pena que alguns somente buscarão abastecer suas lâmpadas quando estiverem para morrer ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Ele continua dizendo: é por isso que essa é uma atitude tida como estúpida. Não adianta esperar para se preparar, ou perto da morte, ou quando ouvir o grito, o noivo está chegando. Como que você vai participar de uma cerimônia tão importante como essa e esquece aquilo que é essencial? Quem que é convidado para uma grande festa e esquece do que é essencial? Para mim, realmente, você não tem noção do convite que recebeu. Você não tem noção da festa para o qual você foi convidado. Mas ao contrário delas, das tolas, as prudentes que também cansaram de esperar e dormir estavam preparadas. Vejam a resposta delas, as insensatas. Verso 9. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Como já falei, o azeite aqui simboliza o Espírito Santo. A prudência. Por isso, em outras palavras, eles estão dizendo: não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não têm. Não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não têm. É como se dissessem mais uma vez o seguinte: ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com quem tem fé genuína. Essa é a ideia. Todos precisam acreditar e ter fé por si só. Não é possível entrar nas festas, nas bodas do Cordeiro, confiando no pai, na mãe, na esposa ou qualquer outra pessoa. Vão comprar. Vão fazer o de vocês. Vão atrás vocês mesmos. Pois essa é uma responsabilidade individual de cada um de vocês. Nós sabemos, irmãos, que coletivamente nós nos abastecemos da fé uns com os outros. Aqueles que partilham da fé em Cristo Jesus e nasceram de novo, sempre acrescentam um ao outro aquilo que lhe falta fé. Mas nesse caso, elas estão dizendo: não podemos oferecer o Espírito Santo a quem não tem. Você precisa individualmente, primeiro crer, para poder ter o óleo. Haverá um momento, irmãos, em que a fé será testada, e só resistirá quem estiver preparado. Ainda vivemos em tempos de conforto, ainda vivemos em tempo de paz, de tranquilidade aqui no nosso país, nosso estado e na nossa cidade. Mas haverá um tempo em que a fé será testada e só resistirá quem estiver preparado. John Charles Riley, ele diz com razão que a segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o tempo em que aconteça, pegará os homens de surpresa. Ele continua dizendo: os negócios seguirão normalmente, na cidade, no campo, exatamente como agora. Ele diz: a política, o comércio, a agricultura, a compra, a venda e a busca dos prazeres acontecerão como estão agora. Exatamente como está acontecendo. As igrejas ainda estarão cheias de divisões e disputando acerca de coisas insignificantes. As igrejas ainda terão suas grandes controvérsias teológicas. Pregadores ainda estarão pregando arrependimento em suas igrejas, chamando o homem ao arrependimento. E o povo continuará adiando a decisão de mudança. Em meio a tudo isso, ele diz: o Senhor em pessoa aparecerá repentinamente. Enquanto todos estiverem vivendo e levando a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, à meia-noite, sem que ninguém espere, como um ladrão de surpresa, o Senhor aparecerá repentinamente.
quando ninguém imaginar, o mundo surpreso será intimado a cessar todas as suas atividades e comparecer diante do único rei que é legítimo de toda a terra. A trombeta tocará e todo olho verá o rei do universo. Todos se curvarão diante desse rei e declararão que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Alegria para aqueles que perseveraram e tristeza para aqueles que não fizeram nada. Terror, medo e desespero. Haverá um grito, assim como na parábola: o noivo chegou, o noivo está às portas. Vocês que se prepararam, corram ao seu encontro. Esse é o dia mais aguardado para nós cristãos. É o dia em que todos nós esperamos com grande expectativa o retorno do nosso rei. Estamos como quem fica de ponta de pés na janela, esperando que logo e muito em breve nas nuvens o céu se abra e o nosso Redentor apareça para nos resgatar de uma vez por todas. Essa é a nossa esperança, é nisso que confiamos, é por isso que nos preparamos, é por isso que precisamos ter óleo no azeite, óleo na lamparina, é por isso que precisamos estar cheios do Espírito Santo, vivendo a fé de maneira ativa e racional, não postergando, não procrastinando e não deixando para amanhã para ser crente. Se você é crente no Senhor Jesus, essa decisão deve vir hoje. No final, muitos perceberão que não se pode emprestar a fé, ou não se pode emprestar a maturidade, porque cada um diante de Cristo dará contas de si mesmo. Perceberão ainda que a vinda de Cristo será repentina e reveladora, sem tempo nenhum para alguém remendar a negligência que tem tido na sua vida. O que você tem feito hoje revela se você está se preparando ou apenas esperando. O que você tem feito hoje revela se você está se preparando ou apenas esperando. Essa resposta só você tem para dar. Só você pode responder a si mesmo. A crise não cria fé, ela revela o conteúdo do vaso. Mais uma vez, não se pode depender dos pais, dos cônjuges ou dos líderes espirituais. Cada um precisa de azeite próprio, fruto de comunhão pessoal com Cristo. Como é que está o azeite aí? Como é que está a sua lamparina? Tem óleo aí? Mas tem o suficiente para esperar mais um pouco? A trombeta pode tocar agora. A trombeta pode tocar daqui a 5 minutos, ou a trombeta pode tocar amanhã, ou pode demorar. O que é que você está esperando, meu irmão, para se preparar? Estar pronto para você hoje é muito mais urgente do que a necessidade de comer, beber e se vestir. É uma urgência essencial. Tire-nos tudo. Só não nos tire a esperança da volta de Cristo. Porque se nos perdermos nisso, viveremos com os ideais distorcidos. Por isso, irmãos, fiquemos prontos. Invista na sua vida espiritual hoje. Andemos com gente piedosa que nos aproximam de Cristo Jesus e falam das coisas do céu. Acima de tudo isso, se apronte para andar lado a lado com o noivo. Ele já veio e já está disponível e acessível a todos nós. Não espere ele chegar para viver esse casamento. Vive esse casamento hoje e agora. Nós estamos estudando que o reino exige vigilância ativa durante a espera. E vimos que, em primeiro lugar, Jesus constata a verdade de que nem todos que esperam estão preparados.
Em segundo lugar, ele constata que a chegada do noivo revelará o preparo verdadeiro. E em terceiro lugar, ele constata que a porta se fechará para os despreparados. Agora, continuando a parábola em alto e bom som, Jesus irá dizer que o noivo não irá esperar a conveniência das virgens. Em que sentido? Ele não vai esperar que as virgens, a seu bel prazer, decidam que no dia 10 de agosto elas vão começar a voltar, vão começar a se preparar. Ele não vai esperar essa conveniência. O texto diz o seguinte, verso 10. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Nós temos então nessa sentença juízo inevitável. Qual é o juízo inevitável dessa parábola, irmãos? A porta foi fechada. Fato. Isso acontecerá. Essa construção passiva culmina o julgamento. O tempo da graça terminou. É isso que o texto está dizendo. O tempo da graça terminou. A porta fechada é um símbolo do encerramento das oportunidades. Essa é uma ação irreversível. A porta está fechada, não se abrirá mais. Não há segunda chances. O noivo não vai esperar você terminar os seus negócios para depois se preparar para se encontrar com ele. Ele não vai esperar a sua conveniência. A porta foi fechada, juízo inevitável. O verso a seguir é o retrato do desespero de quem não se preparou. Veja comigo o verso 11. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Quão duro é para alguém ouvir do próprio Senhor: eu não as conheço. As virgens estúpidas aparentemente conseguiram comprar o azeite e correram rumo à casa do noivo. Ficaram desapontadas por terem impedido a chegada, por terem impedido a procissão, por terem perdido toda a cerimônia que elas deveriam fazer junto com o noivo. Mas elas ainda estavam ansiosas porque achavam que poderiam assim participar da festa. Contudo, quando chegaram, foram barradas na entrada. É como se alguém dissesse: o convite expirou. O convite expirou. A oportunidade acabou. As virgens dirigem-se ao noivo respeitosamente e começam então agora a clamar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. Nós já temos o que precisamos. Deixe-nos entrar. Porém o noivo pronunciou palavras terríveis, as quais Jesus dissera que ele mesmo proferiria no último dia: não vos conheço. Não vos conheço. Então ele termina com um alerta, verso 13: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Ele está dizendo: fiquem alerta. E por acrescentar, fiquem alerta, porque vocês não sabem o dia e a hora, ele está dizendo: fiquem alerta diariamente. Fiquem alerta o tempo todo. Fiquem alerta diariamente, porque vocês não sabem o dia. E fiquem alerta o tempo todo, porque vocês não sabem a hora. Se preparem. Estejam prontos. A mensagem dessa parábola é simples. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante à situação descrita que nós acabamos de ler. Quando ele vier dos céus, as pessoas da igreja ficarão exultantes. Haverão então professores de escola bíblica, anciãos, diáconos, pastores, missionários, dizimistas e frequentadores.
Infelizmente, todos esses, em sua maioria, com todos os títulos, com todas as suas obras e com toda a sua lista daquilo que fizeram enquanto estiveram aqui, não terão o azeite. Serão cristãos apenas de nome. Não serão aceitos na grande celebração. E ouvirão: eu não vos conheço. É extremamente importante, irmãos, estarmos prontos para a vinda de Cristo. Pois assim como a chegada do noivo, a hora do retorno do Senhor também é incerta. Por esse motivo, Jesus exortou os seus discípulos: portanto, vigiem. Todo dia, porque vocês não sabem o dia. E vigiem em todo momento, porque vocês não sabem a hora. Porque, irmãos, por mais que a gente se esqueça de que Cristo voltará, por causa de tudo aquilo que nós acumulamos do mundo e trazemos do mundo para o nosso coração, para a nossa agenda, nós precisamos estar atentos a uma coisa: Ele voltará quando estivermos fazendo exatamente o que estamos fazendo agora. Talvez eu pregando, talvez você ouvindo, talvez você trabalhando, talvez você em casa, talvez você dormindo. Ele voltará exatamente quando estivermos fazendo o que estamos fazendo agora. Casando-se, damos em casamento, trabalhando, comendo e festejando, cultuando e participando a fins de projetos evangelísticos. Jesus falou em Mateus 24, do 37 a 42, o seguinte: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aí ele faz um alerta: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Ele fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o seu Senhor virá. A porta do reino, irmãos, não ficará aberta para sempre. Haverá um dia então que não será mais possível entrar. A frase "não vos conheço" denuncia justamente uma vida de religiosidade sem relação nenhuma com Cristo Jesus. Para Jesus dizer para alguém "eu não vos conheço", entendam bem isso, para Jesus dizer "eu não vos conheço", Ele está se dirigindo a alguém que teve o tempo todo aparência de religiosidade, mas que nunca teve relação profunda com Ele, não amava verdadeiramente, não cria verdadeiramente ao ponto de doar a sua própria vida, de se sacrificar pelo seu reino. O "não vos conheço" está literalmente ligado a uma vida de religiosidade sem relação pessoal com o noivo. A ideia de que não basta vir à igreja, não basta orar, não basta cantar, não basta marcar o checklist de tudo aquilo que foi feito na semana de maneira eclesiástica e religiosa. Se não tiver relacionamento com o noivo, ouvirá no último dia "eu não vos conheço". Ficará do lado de fora da porta, não entrará. E por mais que brade "Senhor, Senhor, deixa-me entrar", ele repetirá "eu não vos conheço". A vida cristã, nesse caso, deve ser levada a sério. A vida daqueles que são partes do reino de Deus devem ser levada a sério. O rei deve ser levado a sério. O seu retorno deve ser levado a sério. A nossa espiritualidade deve ser levada a sério. De Deus não se zomba, meu irmão. De Deus não se zomba. Mas parece que somos zombadores de Deus com as nossas ações. Vivemos essa falsa segurança de que Ele vai voltar, e vivendo essa vida medíocre, vamos subir. Subiremos.
Aqueles que creem em Cristo Jesus e vivem a vida digna da vocação da qual receberam. Nitidamente, há sempre contrastes. O joio e o trigo nascem juntos, têm a mesma aparência, mas o Senhor, no último dia, separará. As 10 virgens, juntas, mesmas características, 5 prudentes, 5 tolas. As tolas ficaram do lado de fora. 2 homens no campo, um fica, um vai. 2 mulheres, uma fica, a outra vai. Qual parte você não entendeu? Que isso deve ser levado a sério? Muitos baterão na porta com a lista infinita das obras que realizaram. O próprio Jesus alertou seus discípulos quanto a isso, dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A lista que ele fala aqui, não é uma lista de ações qualquer, são de pessoas que profetizaram o nome do Senhor, que pregaram o nome do Senhor, são de pessoas que realizaram milagres em seu nome, são de pessoas que expulsaram demônios em seu nome, e que achavam que por causa disso estavam salvos. Em alto e bom som o Senhor diz: nunca vos conheci, afastem-se de mim. A parábola, então, irmãos, está confrontando o evangelho da conveniência. Não há segunda chance para se preparar depois que ele vier. A divisão entre os 2 grupos não é visível de imediato. Todas parecem ser igual. Todas parecem que vão chegar lá. Até o momento do teste. Até o momento em que gritam: o noivo está se aproximando, se preparem. O noivo está às portas. Até esse momento, elas percebem que elas não estavam prontas. Até o momento do teste, percebe que a sua fé era uma fé fraca. Nunca foi uma fé verdadeira. E é aí que percebemos que o preparo espiritual envolve uma fé sustentada e não apenas uma confissão externa. O preparo requer uma fé sustentada em práticas e não apenas uma confissão externa. O ponto crítico é: há azeite de reserva aí. Há azeite de reserva no meu coração. Jesus não está nos chamando, irmãos, para sermos super-humanos. O convite de Jesus aqui não é um convite moralista, para vivermos uma vida perfeita. Não, lembrem, as prudentes dormiram, se cansaram, mas estavam prontas. Cristo não está nos chamando para sermos super-heróis ou super-homens, que vencem o tempo todo, que estão de pé o tempo todo. Não é isso. Mas Cristo chama esses soldados, que mesmo ferido, mesmo capengando, continuam se preparando para o encontro com Ele. Nós nos encontraremos, irmãos, com aquele que é santo, santo, santo. Nós nos encontraremos com aquele que nele não há pecado algum. Não dá para ficar como estamos. Aos que perseverarem, então, aos que se prepararem, então, ouvirão do próprio Senhor. Então o rei lhes dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam a herança do reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Eis a nossa recompensa, eis os benefícios que temos. Se você ainda está aqui, irmãos, é porque o Senhor tem sido paciente com você. Se ainda estamos aqui ouvindo o Senhor nos chamando ao arrependimento, é porque o Senhor tem tido paciência conosco. Paulo, escrevendo na sua segunda carta, ele diz: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa,
como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É pura paciência. Você lembra do Titanic? Muitos estavam a bordo naquele navio acreditando que nada podia dar errado. Confiantes. Comendo, bebendo, dando-se em festa e nunca esperavam que aquele navio iria afundar. A tragédia não foi só o naufrágio. A tragédia foi que a porta de entrada para os botes se fechou. E muitos que acharam que aquele navio não ia afundar, perceberam que não tinham mais como acessar os botes de salva-vidas. Jesus termina sua parábola de forma igualmente solene. A porta se fechou. As virgens bateram, clamaram e disseram: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. Mas a resposta do Senhor foi objetiva: eu não os conheço. Perceba, o problema então não é esperar. Todas esperavam. O problema é esperar com vigilância. O reino exige de todos nós fé perseverante, vida cheia do azeite do Espírito e obediência antes da meia-noite, antes do grito do noivo que se aproxima, porque depois não terá mais o que fazer. Talvez hoje você perceba que tem vivido de aparência, com a lâmpada na mão, mas com o coração vazio. Ou talvez você já esteja cansado de esperar e se pergunta: será que esse rei vem mesmo? Será que esse Cristo vai voltar? E é aqui que o evangelho brilha, irmãos. O noivo já veio. Ele se faz homem, viveu vigilante por todos nós, obedeceu perfeitamente ao Pai, foi crucificado por causa da nossa negligência no Éden e ressuscitou para nos dar um novo coração e mostrar a todos nós que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Agora Ele pode nos dar um coração pronto, vigilantes e cheios de azeite, cheios do Espírito Santo. A boa notícia é que o tempo da graça ainda não acabou. O grito da meia-noite ainda não ecoou. E o noivo ainda está vindo. Ele está preparando morada para nós, para aqueles que estiverem prontos participarão das bordas do Cordeiro. Por isso, irmãos, não durmam sem azeite. Não vivam sem vigilância. Não deixe a porta se fechar sem estarem prontos. Sejamos vasos cheios de azeite. E muito em breve nós ouviremos: o noivo se aproxima. E sorriremos. Não pelo que fizemos para nos preparar, mas pelo que Cristo fez na cruz para estarmos prontos. Que o Senhor os abençoe. Feche os olhos, curve sua cabeça e orem ao Senhor em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.